Boa noite, companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. Aqui estamos mais uma vez para conversarmos sobre as nossas reflexões no que diz respeito às questões da proclamação da República. Ontem nós comentamos algumas coisas sobre as eleições. Ficamos muito felizes das pessoas terem comentado, terem conversado sobre o aspecto de ontem. E aqui estamos de novo batendo esse papo. Gostaria de agradecer a presença aí do Jonas Ubiratã. Muito obrigado, Jonas, por estar conosco. Grande abraço. Sarinha Freitas também sempre junto. Geraldo dos Santos. Grande abraço, Geraldo. O Geraldo, eu hoje queria deixar claro para você que eu hoje desci lá, estou chegando agora, trazer um pouquinho, que eu fui levar meu irmão lá em Miguel Pereira. Ele uma vez desce para fazer consulta no Rio de Janeiro e eu levo de volta. E fiz aquele trajeto. É um trajeto que nós temos que fazer com todo cuidado, que aquela parte ali de Japeri é uma parte complicada hoje para a gente fazer. Verificamos hoje o policiamento não muito intenso naquele trecho, mas fomos e voltamos, graças a Deus, tudo bem. Eu gostaria de pedir a vocês, por favor, entrem no nosso canal do YouTube, inscrevam-se, deem a sua curtida, tá? Vamos caminhar com o canal, ele tem crescido, claro, mas eu acho que a gente pode crescer um pouco mais. Então é só lá inscrever-se no canal, goste, dê o seu gostei, não gostou, dê o seu não gostei, né? O seu like, o seu dislike, como se usa a expressão, e deixe sua opinião. Importantíssimo para nós, tá? Não... a opinião de vocês não sabem o quanto é importante, tá? Um abração aí. O nosso Ronaldo Gomes está assistindo. Ele disse que lá está com dificuldade de transmitir por causa de um problema que houve lá na fase da região dele, de forma que estamos aqui. Vamos caminhar com o nosso bate-papo. Geraldo, eu acho que amanhã a gente mexe na caminhonete e eu quero deixá-la pronta para a gente fazer aquele circuito dali de Monte Líbano. A gente tem verificado que em vários locais tem se discutido essa questão do trem. É uma coisa básica de ser discutida. Hoje eu passava ali em frente à estação de Nova Iguaçu e verificava naquela rua ali ao lado da OAB, em frente à OAB, aliás, uma fila enorme de pessoas aguardando vans. A van já tem uma lotação pequena. A questão da van tinha que ser discutida. Se nós vamos ter vans de 21 lugares, que seria o ideal. Nós temos que começar a discutir como é que se vai solucionar o problema do transporte do trabalhador. O transporte do trabalhador brasileiro não pode continuar relegado a um quinto plano. Não é colocá-lo num local e levá-lo. Não. E aí isso fica para a Caixa Econômica, fica para os governos municipais. Quando você construir alguma coisa e vai vender, vai lucrar com aquela venda, tem que se esclarecer de imediato
a questão da locomoção do indivíduo que vai comprar um apartamento ali. Isso tem que ficar esclarecido de pronto. A gente não pode vender e depois o usuário é que se vira para poder se deslocar. Isso não existe. Aquele trecho ali da linha antiga do ramal de Belfor Roxo, que vai até Miguel Couto, que o prefeito Vaguinho lá embelezou, fez uma série de obras. Isso também talvez tenha valido pela sua reeleição. O povo está todo lá na praça curtindo. Aquele trecho ali era de linha férrea. É só colocar a linha férrea de novo. Fizeram vários apartamentos ali. E como é que aquele morador do apartamento se desloca? É um problema que é criado, mas que passa pelo prefeito. O prefeito, de alguma forma, tem que discutir. Quer dizer, se aquele ramal de Belfor Roxo vai até ali, em Areia Branca, a gente já teria essa solução imediata para aqueles moradores. Eu não sei quantos prédios são ali, mas são vários prédios. Eu, cada vez que passo na estrada de Madureira, que vejo aqueles prédios, eu fico horrorizado porque não se colocou nada para aquele trabalhador se deslocar. Eu lembro do tempo da Sandra Cavalcante com Dom Helder Câmara, quando eles começam as construções habitacionais no Rio de Janeiro, quando ele surge o projeto de Vila Cosmos, depois o projeto de Vila Kennedy, a linha férrea passa por ali. Se ela hoje não é bem atendida, se não se cuida bem daquele ramal, é outra discussão que tem que se fazer com o usuário. Mas a linha férrea tem que chegar junto. Não dá para construir 300, 400, 800 apartamentos, eles serem vendidos e a gente não discute a questão da mobilidade. Não se discute a questão do transporte do trabalhador. Tá, por favor, vamos discutir isso aí com melhor frequência. Vamos em frente aqui. Já conversei com o Geraldo. Nosso Ronaldo Gomes também. Flávio Latini está assistindo também. Obrigado, Flávio, por estar conosco nessa jornada. Muito bem, voltemos à nossa discussão de hoje. Eu acho que eu cumprimentei a todos, não deixei de cumprimentar ninguém. Ontem aconteceu um fato interessante. Eu citei algumas pessoas conosco. Muito obrigado, Jorge Alexandre da Silva Pedrosa. Eliana Cardoso de Freitas, lá de Guapimirim. Grande abraço. Rosane Ribeiro, Jorge Alexandre da Silva Pedrosa. Que maravilha tê-los aqui conosco nesse horário. Nessa hora de chuva, que aqui já não choveu forte, só deu aquela chuva rápida e já foi embora. Muito bem, voltemos aos nossos assuntos. Na última conversa nossa, eu acho que eu cumprimentei todo mundo, acho que não deixei de cumprimentar ninguém. Queria dar os parabéns a todos os ex-alunos do colégio que foram candidatos, aqueles que se elegeram, aqueles que não se elegeram, aqueles que tiveram uma votação pequena, que tiveram uma votação maior, mais expressiva, não importa. Importante que vocês estejam dentro do processo. Só de vocês serem candidatos já merecem os meus parabéns, porque é difícil a turma se lançar. Espero que vocês não parem, que vocês continuem, que não se esqueçam de que a política deve ser limpa, não deve ser desonesta, não deve ser criando fake, falando o que não está comprovado. Tá? Muito cuidado. Quando disserem que alguém teve um processo, esclareçam se ele foi condenado ou se ele foi denunciado. Porque a denúncia, gente, qualquer um faz, até anônima.
e o Ministério Público vai investigar. O indivíduo foi denunciado, sim, mas foi condenado? Não. Então a denúncia geralmente é inócua. Às vezes denuncia-se alguém só para tirá-lo do pleito. Não se esqueçam disso, tá? Existe muita má-fé, às vezes, em algumas denúncias e até em delações premiadas. Eu olho com muito respeito a delação premiada no Brasil. Muito respeito. Assim como eu olhei com respeito a delação premiada de Judas Iscariotes, delação premiada com 30 moedas, a delação premiada de Joaquim Silvério dos Reis na história do Brasil, porque ele devia impostos e teria seus impostos perdoados, a delação premiada de Domingos Fernandes Calabar, na insurreição pernambucana. Vocês, por favor, muito cuidado com qualquer tipo de denúncia e de delação, porque o delator já é uma imagem não simpática. E quando essa delação é de má-fé, então, é feita de má-fé, pior ainda. Mas voltemos ao assunto que nos interessa hoje. Abraço Jorge Alexandre da Silva Pedrosa e ao nosso Marcelo Tupinambá. Encontrei com o Jerônimo, ele esteve aqui na escola, Marcelo, e nós conversávamos inclusive sobre seu nome. Tá? Interessantíssimas essas histórias, né, que vão nos contando e a gente vai aprendendo. Muito legal mesmo. Muito bom. Vamos chegar aqui para a nossa proclamação da República, que era o nosso assunto de ontem, que nós não falamos por causa das eleições. E eu gostaria muito que vocês olhassem as eleições com essa questão do centro-direita, do centro-esquerda, do centrão, essa questão da esquerda, da direita. É muito importante que vocês analisem, tá? Não se esqueçam que no Rio de Janeiro, o Saturnino Braga, ele tem uma votação pífia para vereador e depois se elege prefeito da cidade. Não se esqueçam disso. Uma eleição é uma eleição. A outra eleição é outra eleição. Não significa que você perdeu aquela que você ganha a próxima, ou que você ganhou a próxima que você vai ganhar a seguinte. Uma coisa nada tem a ver com a outra. Eleição é momento. É aquele momento que aquela nação vive, que aquele estado vive, que aquele município vive. Vamos observar isso aí? Não é observar para ficar discutindo política de forma mesquinha, não. É discutir política como comportamento filosófico, como comportamento sociológico, observando as questões de moral, de ética. É muito importante. Você olha para aquele candidato que já chega falando mal do outro, você já sabe que a ética ali passou longe. Aliás, eu estava aqui lendo aqui o Luciano, e o livro aqui do Luciano, Ético. Nem sei pronunciar, depois vou ver como é que eu pronuncio o sobrenome aqui do Luciano, que escreveu Ser Ético, da editora Grifos, e que é um trabalho interessante falando sobre a ética. É uma publicação não muito antiga, mas ele faz aqui várias observações, a chegada da ética, os caminhos brasileiros, o que é um caso de ética. Tá? Interessantíssimo como ele coloca essa questão. Gostei muito de ler. Tá? Ele diz que foi escrito no interior de uma trajetória pessoal e social. Há alguns anos, não muitos, reconheci que a sociedade brasileira tem um encontro marcado com a ética. Percebi em minha própria formação uma característica geral da sociedade, pouca preocupação
com os termos do debate ético. Notei também que as dificuldades práticas com a ética enlaçam-se com a insuficiência do Estado e da reflexão. Então está aqui o Luciano, não sei pronunciar o seu sobrenome. O sujeito quando tem cultura, pouca cultura é assim mesmo, tá? Está aqui o Ser Ético, interessantíssimo, da editora Grifos. É uma publicação, deixa eu ver só a data aqui, se eu acho. Foi publicada aqui no Rio de Janeiro. E eu não achei aqui, Luciano, a data. Era para ter achado, não achei. Mas não é uma publicação antiga, não. Tá ok? Fica aí a recomendação para vocês. E depois vou ver se eu destaco alguns textos daqui para nós discutirmos. Muito bem. A nossa discussão ficou de proclamação da República do Brasil. O Brasil caminha junto com outras nações nesse contexto. Nações da própria América e nações da Europa. Caminha junto. Acontece lá, reflete aqui, reflete. E nós hoje temos que mudar o discurso do eu estou certinho e você está errado. Esse discurso tem que ser mudado. Nós hoje convivemos entrelaçados num mar de necessidades mútuas. O Brasil, por exemplo, quando se indispõe com a China, ele se indispõe com o maior comprador brasileiro. Complicado. Se o Brasil se indispuser com os Estados Unidos, vai se indispor com outro grande comprador brasileiro. E quem encabeça uma nação não tem o direito de tomar esse tipo de atitudes que prejudicarão os seres que habitam essa nação. Quando alguém segura a alta do dólar, prejudica alguém. Quando alguém libera a alta do dólar, prejudica alguém. Quando você segura muito o valor do dólar, esses indivíduos que negociam lá fora, eles são prejudicados. A relação dólar-real fica difícil para ele produzir aqui no Brasil. Outras nações têm uma facilidade de produção porque o custo da produção para eles é mais barato. O custo da produção China é um custo mais barato que o custo Brasil. Importantíssimo que vocês sempre observem que a toda ação você tem consequências diferenciadas em outras áreas. O Brasil não tem se preocupado com educação. Mas o que é educação? Pedro II, ele já procura trabalhar sempre com educação no Brasil. Colégio Pedro II está aí, Dom João está aí, o fruto que deu o Real Gabinete Português de Leitura, as bibliotecas, o Jardim Botânico, a questão da primeira faculdade de Botica do Rio de Janeiro, né? A Academia Real de Marinha, os Correios, o Banco do Brasil. Vocês vejam que essa estrutura toda que a vinda de Dom João traz para o Brasil, ela continua crescendo. E Dom Pedro I, ele chega, o pai deposita nele a confiança de colocar a coroa brasileira sobre sua cabeça, ele coloca, assume o governo e depois renuncia e vai para Portugal cuidar de outro trono. Quer dizer, a passagem por Pedro I pelo Brasil é uma passagem interessantíssima, é de sedimentar a independência.
e segue em frente. Quem depois começa a administrar essas questões mais graves são as regências. As nossas regências chegam a eleger o padre Diogo Feijó, que era um padre que não era mole, não. Padre duro nas suas decisões, rígido nas suas propostas. Aí a gente vem de regências trinas provisórias, trina permanente, una provisória, una permanente, e a gente atravessa nesse caldário aí praticamente 10 anos, até que Dom Pedro possa ser proclamado imperador, e vocês vejam que é uma proclamação com urgência para segurar esta nossa nação. Essa nossa nação que já foi delimitada pelo Tratado de Tordesilhas e que depois vem as entradas para poder sedimentar o poder português nessas áreas. Aí vem os nossos bandeirantes, que São Paulo se orgulha dos seus bandeirantes. Como são bandeirantes, eles não têm o compromisso de respeitar o Tratado de Tordesilhas e ultrapassam. Aí eles ultrapassam porque queriam ficar ricos. Eu não estou discutindo porquês, eu estou discutindo o que eles fizeram. Eles ultrapassaram os limites. E ultrapassando esses limites, levaram também o nosso idioma. Ultrapassando esses limites, levaram também a nossa fé. E a nossa nação hoje fala o mesmo idioma de sul a norte. Nós não temos os problemas de outras nações de dialetos, como tem inclusive a Itália, que é uma nação pequena e incorporou gente do mundo inteiro por causa do Império Romano, e tem lá os seus dialetos, e que são muitos. Essas observações todas nós temos que jogar no nosso caldeirão brasileiro, que é um caldeirão magnífico. Pelo menos eu me orgulho muito de pertencer a esse caldeirão. Outros têm complexo de lata de lixo, né? Gostam de jogar para dentro de si tudo de ruim, que tem tudo quanto é lugar. Eu, graças a Deus, não faço parte desse time. Eu gosto de olhar tudo que o Brasil tem de belo, de útil, de glorioso e criticar aquilo que pode ser modificado. Agora, ficar fazendo observações com relação ao mundo, etc., que depreciam o brasileiro, eu não tenho esse problema psicológico. Acredito até que o meu sobrinho aí, o Pedro Moacir, possa fazer uma análise profunda dessa turma que adora se colocar na questão dos piores disso, dos piores daquilo. Tem gente que gosta, tem um prazer danado. E tem um indivíduo que gosta de reproduzir esse tipo de sentimento. Por favor, eu entendo isso até como uma doença. Ninguém pode viver o tempo todo se culpando culpando a nação por tudo que tem de ruim e citando exemplos que nada tem a ver com o Brasil. Outro dia disse para vocês que eu, numa página de pessoas, de historiadores, alguém colocava, se o Brasil tivesse sido colonizado pela Holanda, estaria melhor. Eu não quis nem discutir, eu só disse assim, olha, você vai lá, olha para a Guiana holandesa e olha para o Brasil. Tire as suas conclusões. É fácil. Não é? É fácil estabelecer essa situação. Eu não vou me ufanar de ser brasileiro, por que eu não vou? Quantas coisas só nós possuímos. Agora mesmo nós estamos aí na nossa região, pertinho, um do outro, 3 grandes institutos discutindo a questão da vacina contra a Covid. Se eu digo contra a Covid, se eu uso A, é contra a pandemia do Covid. Então vejam só, já citei aqui Instituto Vital Brasil, Fundação, né, a nossa Fiocruz,
o Instituto Butantan de São Paulo. Eu estou falando de instituições de ponta com relação ao mundo. Eu não estou falando de pequenas instituições. Eu estou falando de grandes instituições com relação ao mundo. Instituto Butantan, Fundação Oswaldo Cruz estão em várias partes do planeta, fazendo pesquisas e orientando pesquisas. E o brasileiro desinformado fica discutindo certas coisas que não devia nem discutir. A partir do momento que você não conhece, que você é desinformado, informe-se e volte à discussão. Tá? Tiago Avelar, um grande abraço. Obrigado mais uma vez por estar conosco. Tá? Luiz Carlos Bittencourt, muito obrigado por estar aqui. Cosminho Sigoles, um grande abraço. Obrigado por estar aqui conosco. Lamentavelmente, o nosso Carlão Chambarelli não chegou, mas teve uma votação expressiva. Meus parabéns a ele. Nós sabíamos das dificuldades. Ficamos muito tristes quando a Câmara aprovou a redução de cadeiras para 11. Acho até que não foi ético com o município de Nova Iguaçu, mas o fato é que foi consumado. E mais triste é que ninguém questionou na justiça. Eu acho que isso tem que ser questionado. Brasília tem que olhar para isso. O Carlão aí pode muito bem montar uma proposta à Constituição, dizendo que uma nação que tem entre 500 e 1.000, uma nação, perdoem, o município que tem entre 500 e 1.000 habitantes tem que ter um número de cadeiras de tanto a tanto, para que tenha representatividade. Reduzir as cadeiras e não reduzir a participação econômica no produto do município, na economia do município, eu não concordo, eu sou 100% contra. E temos caminhos para corrigir. Fica aí, Corminho, para você o recado para o Carlão, para que ele observe isso. Quem sabe na nossa próxima eleição para vereador, aí tenhamos de novo 21, até 33 cadeiras, que seria muito bom. O vereador ganha menos e os bairros têm maior participação. Tá, fica aí minha observação, minha humilde observação, mas com lógica. Nova Iguaçu, com mais de 60 bairros, ter 11 vereadores é totalmente desproposital. Não concordo. Tá ok, Corminho? Um grande abraço para você. Já mandei aqui um grande abraço para todos que concorreram. Como você é o primeiro ligado a um vereador que apareceu, eu estou aqui fazendo essa análise. Muito bem. O nosso segundo reinado, ele é belíssimo, porque a gente tem um rei, tem um imperador, que foi fabricado, foi curtido no que há de melhor da cultura brasileira. Foi um imperador que consegue amar os negros, consegue pagar faculdade para os negros na Europa, um imperador que consegue não ter escravos, um imperador que remunera os escravos que possui. Eles não são escravos, eles são funcionários, trabalhadores remunerados. O imperador que está ligadaço nas atividades culturais, no que há de técnica moderna em tudo. O Brasil tem uma marinha mercante monstruosa com relação ao mundo, tem uma marinha de guerra monstruosa perante o mundo, tem uma malha ferroviária maravilhosa, instala telefonia, né? Aqui no Brasil, pioneira
na América, consegue fazer com que algumas regiões incentivem a chegada da luz elétrica. Esse imperador é totalmente diferenciado, gente. Se preocupa lá com a questão de Carlos Gomes. Eu não sei aonde a gente mexe na história de Dom Pedro II, no que diz respeito à cultura, que nós não achamos Dom Pedro inserido. A questão dos pintores. Por que nós temos tanta coisa, tanta pintura e fotografia do Rio de Janeiro? Por que nós não temos do resto do Brasil essa quantidade maravilhosa de fotos do Segundo Reinado? Porque havia um incentivo do imperador. Não aconteceu por acaso, não. Vamos perder essa mania de achar que acontece por acaso. Não. Alguém incentivou. E como sempre a nossa região aqui, onde a gente habita, teve uma participação pesada nessa formação do imperador. Está aqui, dava nome aqui à Praça Santos Dumont, depois o Rui Queiroz tirou o nome quando foi interventor, quis fazer uma homenagem às Forças Armadas, colocou ali na praça, deu nome à Praça Santos Dumont e colocou ali um canhão, um mastro de navio, um avião e tal. Não tinha nada a ver com Nova Iguaçu, mas ele achou por bem de fazer essa homenagem. E aquela praça pertencia a um daqueles que trabalharam a cultura de Dom Pedro II. Família tradicional da região, em especial de Marapicu e Cabuçu. Não se esqueçam disso, por favor. Não há o que se fazer em uma nação onde a cultura fica esquecida. Esse negócio de discutir escola militar para criança, isso é proposta de regime totalitário. O professor Leopoldo deixa um hino espetacular que diz o seguinte: aqui é o Templo Augusto da Verdade, a Catedral Excelsa do Saber. Almas cheias de amor e mocidade, entrai, vinde aprender. E uma das propostas do Leopoldo é: entrai, aqui não há semblantes graves, porque só se respira paz e amor. São as crianças como um bando de aves, é quase um pai, o mestre, o professor. Vejam só, o professor Leopoldo narra uma escola que não tenha nada em comum com o sentido de descansar, responsabilidade, tem nada em comum com isso. É o Templo Augusto da Verdade. Nós, quando vemos a questão dos discípulos de Sócrates, e Sócrates devia ser muito ruim, Aristóteles também, Platão também, esse time devia ser muito ruim, porque até hoje a gente não fala em filosofia, não fala em pedagogia, sem passar por eles. E já naquela época, as pessoas que seguiam Sócrates, aquela escola já era chamada dos peripatéticos, porque eles iam acompanhando a sabedoria do mestre. Peripatéticos. A interpretação vocês tirem. O saber provoca essa situação, principalmente naquele que não sabe, naquele que ignora, naquele que nós chamamos de ignorantes, aqueles que não têm conhecimento. Então outro dia alguém dizia aí numa rede de TV de que os gregos nos ensinaram quase tudo, meu Deus. Até o esporte é o grego que manda pra gente. E aí a gente sai aqui do Rio de Janeiro, que está hoje perdendo o seu patrimônio histórico,
e sai daqui para a Europa para visitar o patrimônio histórico europeu. Aí o camarada vai lá no Vaticano, vai ver a beleza da Capela Sistina, vai ver a beleza das sepulturas dos papas, etc. Vai conhecer Roma, vai conhecer as fontes, né? Uma das mais famosas, a Fontana de Trevi. A Ana Seixas, que está aí conosco, sempre, quando ela foi lá, ela estava seca e tal, né? Que era a Fonte dos Desejos, foi até um filme famoso. Então você fica nessa discussão de Brasil, de não valorizar o daqui e valorizar o de lá. Por favor, gente, vamos acordar. Vamos valorizar o patrimônio brasileiro cultural, que é monstruoso. Rio, Minas, Bahia, negócio de louco. Negócio de louco. Aí você chega em São Paulo, nossa senhora, o que São Paulo tem de cultura no interior, as questões, o Vale do Paraíba, as histórias de plantio, as histórias de quebra de barreiras para a exportação brasileira, é coisa de louco. Aí você vai para o sul, vai ver a luta naquelas regiões, as invasões, os domínios existentes sobre as regiões brasileiras naquela área. Então é preciso que nós observemos nossa nação como que ela é, mas não nos esquecendo que nós fazemos parte da América Latina e que temos compromissos sérios com nossos vizinhos. Os colegas aí advogados que estão nos escutando, dê uma olhada no que é o advogado no Uruguai. É uma cultura totalmente diferenciada. Totalmente diferenciada da nossa cultura. A legislação cartorária, a legislação com o advogado no Uruguai é totalmente diferenciada do Brasil. O advogado tem uma participação importantíssima na sociedade. Ele não tem que correr a reboque de juiz e promotor, não. Ele tem funções específicas com a sua responsabilidade de advogado perante a sociedade. Isso no Uruguai, que já foi nossa província cisplatina. Não vou nem entrar, vou pedir a vocês que se informem quanto a isso, que é importantíssimo. Hoje veio uma jovem aqui dirigindo um carro de Uber e conversando comigo, eu perguntei a ela se ela sabia da importância do gás da Bolívia para nós. Ela não tinha a menor noção. Quer dizer, o Brasil se indispõe com a Bolívia, e aí? Essa questão do gás da Bolívia, como é que fica? A gente se indispõe com o Paraguai, como é que fica a questão de Itaipu? Como é que a gente fica para levar rede elétrica lá para Roraima? Ou Roraima, como alguns preferem pronunciar. Como é que fica? Quem manda a luz para lá é a Venezuela. Eu vou brigar com a Venezuela para tirar a luz do nosso antigo território e hoje Estado. Por favor, hoje estamos no contexto mundial. Então não tem jeito. No tapa não se resolve nada. A guerra do Vietnã talvez seja o maior exemplo. A nação americana saiu de lá, não lucrou nada com a guerra do Vietnã. E quantos mortos americanos, quantos mortos no Laos, no Camboja, no Vietnã, foram embora nesse momento complicado. Esse nosso horário é de reflexão. E nós temos que refletir. E não se reflete sem olhar para o passado. Se você não olha para o passado, para ele ajudar a reflexão do presente, você está sem olhar de futuro. O seu futuro está complicado. Se você não olha para o passado para entender o presente, para poder criar expectativa do futuro,
você está com a situação de análise complicada e vai ter dificuldades sérias. Muito bem. Alguns historiadores se referem à proclamação da República como golpe republicano. Olha que coisa interessante. Golpe republicano. Por quê? Tem povo na proclamação da República. Vocês têm aí imagem de Deodoro cercado de uma população, assim como vocês têm na Revolução Francesa, assim como vocês têm na Revolução Bolchevique. Estou citando só exemplos onde o povo foi partícipe, tá? Onde o povo esteve junto, lutando. Vocês viram as dificuldades lá de João Sem Terra na questão da Constituição da Inglaterra. Vocês viram vários senhores feudais discutindo a questão nova. É importante que a gente veja isso. Aí o Brasil tem um chamado golpe republicano, onde não tem o povo partícipe. Isso preocupa a gente. Nós temos que ter o povo participando. Não pode ser de outra maneira. Tá? Então nos diz aqui, vamos pegar aqui a Wikipédia, por exemplo. Foi um golpe de Estado político-militar ocorrido em 15 de novembro de 1879, que instaurou a fórmica republicana presidencialista de governo no Brasil, encerrando a monarquia constitucional parlamentarista do Império. E, por conseguinte, destituindo então o chefe de Estado, imperador Dom Pedro II, que em seguida recebeu ordens de partir para o exílio na Europa. Então o Brasil pegou o melhor governante de sua história, inclusive depois dele. Nós não tivemos um governante do calibre de Pedro II. O Brasil não teve até hoje. E botou esse governante a toque de caixa para fora daqui. E há quem diga que até o travesseiro dele era de terra do Brasil e que ele andava com uma espécie de um sachezinho com terras do Brasil sempre que andava em qualquer lugar. Pedro II, se não amava o Brasil muito, ele representava muito bem. O carinho de Pedro II com o Brasil é público e notório. Esse imperador sem vaidade e que, inegavelmente, foi destituído, e a turma da oposição já busca N situações para justificar a queda de Pedro II. A proclamação ocorre na Praça da Aclamação. Para quem não se lembra, isso a gente ajustando, quando Dom Pedro II cria a Estrada de Ferro Dom Pedro II, quando ele inclusive inaugura, vocês não sei se lembram, mas o nome daquela estação, que depois passa a ser Gare Dom Pedro II, o nome daquela estação era Estação da Aclamação, porque ficava no mesmo largo da Aclamação. Depois, já na República, que foi construído aquele prédio que hoje é a Central do Brasil, com aquele relógio e tudo. Mas antes, vocês deem uma olhada nos livros históricos, nós temos lá a Estação da Aclamação. Foi a primeira estação da Estrada de Ferro Dom Pedro II. 1858, em pleno governo de Getúlio. Oi? Getúlio, hein? Em pleno governo do imperador Dom Pedro II, 1858. Muito bem. Acontece na Aclamação, na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Império do Brasil. Só para corrigir para vocês, para facilitar,
A turma redige e esquece de dar arrumação para vocês. À frente daquele prédio que nós durante muitos anos chamamos de Ministério da Guerra, depois chamamos de Ministério do Exército, e hoje é o quartel de nossa região militar, à frente daquele prédio é para a estação Dom Pedro II, aquela que é a frente. Tá? A que dá acesso à Praça da República é nova. A que dá frente ali para o monumento ao Duque de Caxias. Aquela frente é nova. A frente antiga dava para aclamação. Aquela é a frente do prédio. Tá? Então não se esqueça, era de frente não para a Praça da República, de frente para a Praça da Aclamação. O Campo de Santana depois é que a turma dá o nome àquela região ali onde está o Duque de Caxias, de Praça da República. Muito bem. Liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, destituiu o imperador e assumiu o poder no país. Isso é muito vago. A gente dizer que foram os militares todos que destituíram, isso é muito vago. A gente vê que no Brasil existem locais em que isso demora a chegar, em que não apoiam esse golpe republicano. Tá? Então não é um movimento que nasça dentro da caserna, que venha com militares querendo destituir Pedro II do seu trono. Não começa com o povo reclamando de Pedro II. É um movimento, mais uma vez, de cima para baixo. E isso é uma coisa que nós temos que aprender no Brasil. Nós temos que aprender a repudiar esses movimentos de cima para baixo. Os movimentos democráticos, eles têm que nascer de baixo para cima. E olha que é difícil, mas consegue-se. O movimento democrático, ele nasce de baixo para cima. Ele não vem goela abaixo de ninguém. É o povo procurando os seus caminhos. E nós aqui, talvez pela questão da colonização, né, como foi feito, etc., nós tenhamos esse triste hábito de acatarmos as imposições goela abaixo. Até legislações que nós não concordamos. E o povo não está acostumado a gritar. Eu, quando vi aquela grita no Rio de Janeiro, eu não sei se vocês se lembram, pelos 20 centavos aí da passagem de ônibus, que foi uma loucura aquilo no Rio de Janeiro. Não sei quantos anos tem, se tem 6 anos, 8 anos, não lembro bem, mas vocês podem me ajudar. Aquilo foi uma loucura no Rio de Janeiro, uma movimentação enorme por 20 centavos. E eu não vejo a turma hoje se movimentando pela questão dos valores da ajuda governamental, que é obrigatória. Ninguém está pedindo esmola, não. É uma ajuda obrigatória. São questões diferenciadas, o governo tem que agir diferenciadamente. E a gente não vê a turma gritando, a gente vê a turma, pois é, agora baixou, não vai ser mais o que era e tal. A gente não vê a turma no protesto. E isso nos preocupa. Nós não podemos ficar igual vaquinha de presépio, sempre balançando a cabeça. Nós temos que emitir as opiniões. E quando o povo as emite, impõe respeito. Não tenham dúvida. Tá? Então, muito bem, já dei um recado aqui ao Cosminho, ao Luiz Carlos Bittencourt, Tiago Avelar, obrigado sempre pela sua presença, Luana Oliveira, muito obrigado, Luana, por estar aí conosco, Regina Atum, Estácio, obrigado, Regina, Jesus abençoe, Catarina Verônica também junto com a gente, dando seu boa noite. Viviane Guimarães Fonseca, quanta honra, Viviane. Viviane é uma professora do pré-escolar da escola, excelente profissional, tá? E hoje fotógrafa,
fotógrafo aí, lamentavelmente deve estar cobrindo poucas festas, porque a pandemia acabou com as festividades, mas ela, como boa fotógrafa que ela, deve ter encontrado outros caminhos para demonstrar a sua qualidade com a fotografia. Que ser fotógrafo não é ser retratista, né? Retratista é batedor de retrato. O fotógrafo ele tem algo mais. Viviane, um grande abraço, uma grande honra tê-la aqui na nossa transmissão. Professor Antônio Conforte. O professor Antônio Conforte casou-se com a professora Mônica. São os fundadores do Liceu Santa Mônica, em Nova Iguaçu, ali na Posse. Recentemente fizeram seus 50 anos de casado e tive a honra de estar lá presente, lá em Copacabana, na missa que celebrou essa comemoração dessa união. E o Antônio Conforte, professor de educação física, é um amigo de longa data. Ambos ex-alunos do Colégio Leopoldo. A esposa, a professora Mônica, aqui lecionou no antigo primário. E muito querida pela minha mãe, professora Leopoldina, que qualificava a professora Mônica como excelente professora. Antônio Conforte, uma honra tê-lo aqui também conosco. Jesus o abençoe e os ilumine pelo belíssimo trabalho escolar construído ali na Posse. Belíssimo. Jesus o abençoe, ilumine e guarde. Sempre amigos, estamos juntos. Então, para concluir essa nossa primeira parte, que eu já estourei o horário, nós temos essa discussão séria de que não houve presença do povo nessa situação. Tivemos a crise na monarquia, que é uma coisa que nós temos que conversar depois, mas o golpe acontece a 15 de novembro. Existem muitas controvérsias quanto ao golpe e amanhã nós vamos estar discutindo sobre isso. Tá? Vamos verificar o que se falou, o que não se falou, o que havia provocado, o que não havia provocado. Vocês vejam só, a professora Valquíria Velasco, graduada em História pela Universidade Veiga de Almeida, do Rio de Janeiro, escreveu em 2014 o seguinte texto: a proclamação da República aconteceu no dia 15 de novembro de 89, resultado de um levante político-militar que deu início à República presidencialista. Fica marcada a figura do Marechal Deodoro da Fonseca como responsável pela efetiva proclamação e como primeiro presidente da República Brasileira. E como primeiro que já é deposto logo, já sai logo para entrar o vice. Tá? Para vocês verem a instabilidade do governo e a falta de apoio popular. Tá? Ele vinha com o nome bem cotado, porque ele havia sido intitulado como herói na Guerra do Paraguai, então ele possuía uma ascendência sobre o nosso exército, as nossas forças armadas, mas em especial ao nosso exército. Lembrando que naquela época nós tínhamos só marinha e exército, tá? No governo Getúlio Vargas é que surge a aeronáutica, sempre foi contrário ao movimento republicano e sempre foi defensor da monarquia. Então é interessante como é que essa coisa de repente muda. Isso aí a gente tem que discutir. Como é que um indivíduo é fã do imperador, a carreira dele está intimamente ligada à fidelidade ao imperador, que também era fiel ao marechal, e de repente essa fidelidade se rompe e ele encabeça um movimento contra o imperador. Óbvio que já naquela época tinha fake news no pedaço. Não tenham dúvida quanto a isso.
as fake news, popularmente chamadas de fofocas, já existiam naquela época. Tá ok? Mas isso aí nós vamos conversar amanhã. Queria agradecer a presença aí do Bira Melo, que está aí conosco, grande Bira. Jesus abençoe, ilumine e guarde, tá? Pela honra de estar aqui conosco hoje, nesse bate-papo sobre a República. Espero que eu tenha começado a mostrar a vocês o que foi, tá? A turma chama o final do governo de um império em crise, e a gente sabe que não estava em crise o império estava sólido, mas tem aquela turma que quer sempre se aproveitar da situação, e essa turma estava firme e forte no esquema, firme, sondando o esquema. Eu gostaria de pedir a vocês que continuassem entendendo que essa questão da Covid não é uma brincadeira, não é uma incitação político-partidária. É claro que tem sempre alguém que entra na carona, mas não é. Ela realmente tem provocado situações sérias. O nosso Colégio Leopoldo perdeu uma professora de inglês, ex-aluna e professora do Colégio Leopoldo, muito querida por todos, que é a professora Nelita. Então nós temos que estar de olho no Covid. Teve dificuldade de respiração, almoçou, comeu o pão, não sentiu o gosto do pão, não sentiu o gosto do leite. Esses sintomas têm que ser reportados de imediato. Não quer dizer que você vai ficar internado. Várias pessoas já passaram por isso e trataram dos seus doentes em casa. E mais uma situação que nós sabemos que é verdadeira, que é o retorno. A Europa hoje está apavorada com essa situação. E nós brasileiros temos que respeitar o mundo. Nós não somos donos da verdade. Ninguém o é. Ninguém é dono da verdade. Ela tem que ser discutida com outras autoridades médicas. E no Brasil vocês têm, aqui nessa região, pertinho da gente, o Instituto Vital Brasil e a Fundação Oswaldo Cruz. Contato rápido, para vocês entenderem o que é. Se a Fundação Oswaldo Cruz disser para vocês que pode todo mundo, não, é besteira, o governo proibiu, o pessoal, não, pode todo mundo voltar para as aulas. Aí hoje o Rio de Janeiro abre e uma determinada escola, que eu prefiro não dizer o nome, tem um aluno. Um. Aí nessa questão a gente se lembra do Vox Populi, Vox Dei. Será que a voz do povo é a voz de Deus? Porque foi um aluno só para a escola. E sobre a alegação de que não estava entendendo as aulas pela internet. Mas será que ele entende o TikTok? Será que ele entende... Será que ele entende o Facebook? Será que ele entende o Twitter? Será que ele entende o Telegram? Será que os joguinhos todos de internet que ele mantém com os... Será que ele entende? É interessante, gente. Vamos analisar as colocações com o pé no chão. Os dois pés no chão, bem plantados, para que a gente possa entender essa situação que estamos atravessando. Opinião, cada um tem a sua, e é um direito. Mas o bom senso, nós temos que procurá-lo sempre para que possamos emitir as nossas opiniões. Que Jesus os abençoe, ilumine e guarde. Máscara, cuidado, óleo, lisoforme, sabão de coco. Chegou da rua, a mão deve ser lavada sempre. Olha o sapato, fora de casa, a roupa usada na rua. Esses cuidados não devem ser largados, para que nós tenhamos
o que acabou de desejar agora para nós, alguém que nos estava assistindo, paz e saúde a todos. É o que desejamos, que Jesus os abençoe e até amanhã com mais um Reflexões, se Papai do Céu assim o permitir. Fiquem com ele.